Hoje nós daremos continuidade à nossa série de exposições e já estamos no capítulo 11, hein, irmãos? Quem diria, hein? Tem 15 capítulos, já chegamos no capítulo 11, para a glória de Deus. E hoje eu vou usar uma outra versão de tradução bíblica, tá? Geralmente eu uso a Nova Almeida atualizada, nós usamos, mas hoje nesse texto eu vou usar a Nova Versão Internacional. Porque nesse texto em específico ela traduz de maneira melhor, tá? Então, por isso que, caso você precise, depois vai ter o texto bíblico que eu estou utilizando aqui, tá? Tem mais irmãos que precisam do guia aqui na frente, tá bom? Eu sei que a gente não tem esse costume, que é justamente para você abrir a sua Bíblia. Quando a gente fala de um versículo, você baixa o olho, você vê se realmente está de acordo, tá? Mas hoje, como eu vou utilizar uma tradução um pouquinho diferente, também vai estar aqui para que você possa acompanhar, tá bom? Vamos fazer a leitura. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às minhas tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui, irmãos. Primeira palavra, misericórdia. Você teve essa sensação, né? Meu Deus, o que é isso? O que Paulo está falando aqui? E olha, nós vamos entrar agora numa sessão que Paulo, ele vai falar sobre o culto público. Ele vai entrar no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, ele vai falar sobre culto. E essas são as partes mais controversas da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É agora que ele começa a falar de profecia, de dom de línguas, que ele fala do uso do véu, como nós acabamos de ler. E Paulo, irmãos, Paulo assim, nós temos um grande problema, não com Paulo, claro que não. Nós temos um grande problema porque vivemos 2000 anos depois de Paulo. O problema não está na Bíblia, o problema está na gente, que estamos muito distantes. E às vezes a gente não consegue entender o que alguns versículos significaram para os coríntios. Mas nós temos que tentar. Utilizando as ferramentas bíblicas, as ferramentas de interpretação, nós temos que tentar entender o que Paulo está dizendo. E tem muita coisa que é clara. Algumas coisas pequenas não são, mas tem muitas coisas que são claras, e com a graça de Deus, eu quero ver com os irmãos aqui hoje.
Então, como eu falei, Paulo ele vai falar sobre o culto, e é uma sessão gigantesca. Capítulo 11, tirando o versículo 1, né? Capítulo 11, 12, 13 e 14. Sim, até a parte lá do amor, de 1 Coríntios 13, está dentro dessa sessão sobre o culto, para ver como o culto é importante, né? Para ver como o culto é extremamente importante na vida da igreja. E aqui nesse texto, Paulo vai falar sobre o uso daquilo que às vezes nós chamamos de véu, mas nós não temos tanta certeza qual é a melhor maneira de traduzir essa palavra, tá bom? Mas a gente vai chamar de véu. O problema é que às vezes a gente associa véu ou com os muçulmanos, né, com as muçulmanas, ou com o uso da congregação cristã do Brasil, mas provavelmente não eram os mesmos, tá? Então quando eu falar véu, pense num tecido sobre a cabeça, um tecido, pode ser de várias maneiras, mas algo sobre a cabeça. E o que estava acontecendo aqui? A gente sabe que Paulo ele escreve as suas cartas para contextos específicos, para resolver questões específicas, a gente já viu isso. Por isso que Paulo pôde dizer aos coríntios: olha, eu acho melhor vocês permanecerem como eu, solteiros. Eu acho melhor vocês, viúvas, permanecerem como eu, solteiras. Ao mesmo tempo que, para a igreja em Éfeso, Paulo diz que Timóteo, o pastor, deveria dizer: olha, as viúvas mais jovens eu aconselho que se casem. Não é uma contradição. Paulo estava escrevendo para igrejas diferentes, em contextos diferentes. Então nós precisamos entender o contexto e pegar o princípio bíblico para nós. Não é que o texto não vale, todo o texto bíblico vale. O que nós temos que fazer é interpretá-lo da maneira correta e pegar os princípios eternos de Deus para as nossas vidas. E o que estava acontecendo aqui? Algumas mulheres casadas estavam se comportando de uma maneira no culto que estava desonrando seus maridos. Algumas mulheres estavam se comportando de uma maneira que culturalmente desonrava os seus maridos, e elas estavam tentando acabar com a prática do uso do véu, que era muito comum naquela cultura. Esperava-se, de maneira geral, em todas as culturas ao redor do mar Mediterrâneo, que a mulher usasse o véu. E algumas mulheres da igreja de Corinto não estavam mais querendo fazer isso, e Paulo vai proibir terminantemente essa prática de algumas dessas mulheres, e vai dizer o porquê, tá bom? E qual é a ideia central? Você que pegou o guia, já fica aí ligado para responder. Qual é a ideia central que Paulo vai argumentar? Que homens e mulheres foram criados por Deus, com papéis diferentes, e isso deve ser respeitado. Homens e mulheres foram criados por Deus, têm o mesmo valor diante de Deus, têm o mesmo acesso diante de Deus, mas com papéis diferentes, com papéis distintos, e é isso que Paulo vai tratar agora. E o sermão está dividido em 3 partes. Na primeira parte nós veremos o princípio de Paulo, aonde ele vai basear todo o seu argumento, que é o versículo 3. Depois nós veremos a orientação de Paulo, versículo 4 ao versículo 6, e depois a argumentação. Ele vai argumentar baseado na criação e depois na cultura daquela época. Então vamos para a primeira parte, o princípio. Paulo começa no versículo 2 dizendo assim, ó: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às minhas tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Então Paulo começa dando um elogio para a igreja de Corinto. Aí você fala: até que enfim, né, Paulo? Até que enfim um elogiozinho, né? Acho que eu falei errado. Até que enfim, né, Paulo? Uma coisa boa da igreja de Corinto. Irmão, mas tudo que é bom dura pouco. No versículo 3 ele já começa a corrigir. Aí ele diz: quero porém, eu elogio vocês, mas só um pouquinho. Agora vamos corrigir o que está errado. E ele diz: quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Esse é o princípio de Paulo. Esse é o versículo central a toda a passagem. É o versículo que tem que estar gravado na sua mente.
É o versículo que, se nós interpretarmos errado, nós vamos entender tudo errado que vem depois. Tá? Então, fica ligado comigo aqui. E esse versículo, ele é extremamente desafiador. É um versículo difícil de traduzir. Principalmente porque a palavra para cabeça no grego, ela pode ter significados distintos. Quando nós olhamos para o uso do grego no período bíblico, ela pode ter diferentes significados. E a gente precisa, pelo contexto, tentar entender qual é o melhor significado para essa palavra. E a maioria dos estudiosos chega a um consenso que a melhor maneira de traduzir cabeça, o significado de cabeça é autoridade. Autoridade. Paulo fez a utilização dessa palavra em outros textos das Escrituras com o significado de autoridade. Então Paulo está dizendo aqui, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E aqui nós podemos também chegar à conclusão que Paulo está se dirigindo agora de maneira específica para homens e mulheres casadas. Uma mulher adulta que não está na casa do seu pai e que está solteira, ela não tem um homem como seu cabeça. Então Paulo está provavelmente se dirigindo aos casais agora. Por isso algumas traduções, talvez você tenha alguma, já traduz marido e esposa. Marido e esposa. Então, como eu disse, Paulo provavelmente está utilizando a palavra cabeça com significado de autoridade. Efésios 5, Paulo diz assim, você não precisa abrir, mas preste atenção. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a autoridade sobre a igreja. Cristo é o pastor supremo sobre a igreja. Então essa palavra cabeça, ela traz aqui, nesse texto, nesse versículo, a ideia de autoridade. E esse é um princípio universal. Ele é um princípio universal, ele não é um princípio cultural. Por quê? Porque Paulo baseia isso na própria Trindade, no próprio relacionamento, aqui especificamente, entre Deus Pai e Cristo. Paulo fundamenta o seu princípio em Deus, e isso não é cultural. O mesmo Deus para o Brasil é o mesmo Deus lá para a Grécia Antiga, que é o mesmo Deus lá para a China, que é o mesmo Deus em qualquer lugar. Então esse é o princípio de Paulo, que é universal, é um princípio bíblico. Veja que Paulo diz, Deus é o cabeça de Cristo. E aqui a gente precisa entender bem, não é que Cristo é menor do que Deus, mas Cristo, nós vemos durante todos os evangelhos, que ele fez o quê? Se submeteu à vontade de Deus. Ele se submetia à vontade de seu Pai. Ele orava para cumprir a vontade de seu Pai. Na salvação, no plano da salvação, Deus envia Cristo. Filipenses capítulo 2, um texto bem conhecido, diz que Cristo mesmo existindo em forma de Deus, se fez servo, se submeteu, se humilhou. Então, nesse sentido, Deus tem autoridade sobre Cristo. E Cristo tem autoridade sobre o marido, e o marido sobre a esposa. E assim como Cristo se submeteu a Deus Pai, a esposa também é chamada a se submeter ao seu marido. Esse é o princípio do apóstolo Paulo. E mais uma vez, Paulo escreveu a mesma ideia em Efésios 5, que eu acabei de ler. Então não é algo só de 1 Coríntios capítulo 3, é algo de toda a Bíblia. Se você ler também 1 Pedro, você vai ver a mesma ordem, da esposa se submeter ao marido. Se nós lermos Colossenses, também vai ter lá. Então esse é um princípio que se passa por toda a Escritura. E mais uma vez, isso não é cultural, isso é um princípio universal, porque está baseado na própria relação entre Deus
e Cristo. Então, irmãos, esse é o princípio de Paulo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, do esposo, e o esposo é a cabeça da mulher. Esse é o princípio. Deu para entender? Deu para entender? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, mais, tá? Agora Paulo vai orientar. Qual é a orientação do apóstolo Paulo? E do versículo 4, então, ao versículo 6, ele vai dar uma orientação específica de como isso deveria ser aplicado na igreja de Corinto. E ele diz assim no versículo 4: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, que aqui é Cristo, tá? Desonra a Cristo. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça, literal, descoberta, desonra a sua cabeça, isso é, o marido, pois é como se tivesse rapada. Vamos lá. Para isso a gente precisa entender um pouquinho o contexto cultural da época do apóstolo Paulo. Afinal, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, situada dentro do Império Romano. Então, a mistura de cultura grega com cultura romana e também muita influência dos judeus, uma grande comunidade judaica na cidade de Corinto. E como eu disse, era esperado, de maneira geral, que as mulheres utilizassem o véu naquela época. Somente a alta sociedade romana e as mulheres muito ricas é que queriam mostrar os seus longos cabelos da moda. Mas de maneira geral, todas as mulheres utilizavam um tipo de véu, um tipo de cobertura. E isso tinha basicamente dois significados: a utilização do véu por parte da esposa, aqui em específico, modéstia e submissão ao marido. Está aí no seu guia, né? O que significava o uso do véu: modéstia e submissão ao marido. De maneira que uma mulher retirar o véu tinha conotações sexuais, de que ela estava, primeiro, ela estava assim, aberta, ela não estava em compromisso, e também isso trazia, portanto, desonra ao seu marido, trazia desonra ao seu marido. E aí você pode me perguntar, por que algumas mulheres estavam deixando de usar o véu? Aqui a gente também não sabe direito. Talvez por aquele lema dos coríntios, lembra? Tudo me é lícito. Então, Paulo, eu vou parar de usar o véu. É um negócio cultural mesmo, né, Paulo? Eu vou parar de usar. Mas Paulo vai dizer que não. No fundo, nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos exatamente o porquê. Mas sabemos que isso era um sinal de honradez e submissão ao marido, e elas estavam deixando de utilizar, especialmente dentro do culto público. E justamente então, por ser algo vergonhoso, algo que não era esperado de uma mulher decente naquela época, Paulo diz no versículo 6, olha comigo: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Bom, Paulo está dizendo assim: já que você quer fazer algo que é vergonhoso, então faça completo, já raspa o cabelo. Claro, ele está usando um argumento retórico aqui. Já que você quer fazer algo que é vergonhoso, então faça de uma vez, raspa o seu cabelo. Naquela época, mais uma vez, uma mulher de cabelo curto ou de cabelo raspado era algo vergonhoso. E aqui nós já temos um indício, irmãos, de que Paulo está se referindo a uma cultura específica. Porque para a nossa cultura, isso não é tão verdade mais. Existem muitas mulheres crentes e fiéis no Senhor com o cabelo curto. Existem mulheres que passam por tratamentos em que elas perdem o cabelo. Paulo está se referindo a como as coisas eram especificamente naquela cultura. E naquela cultura era vergonhoso raspar o cabelo, ou deixar ele curtinho, como de um homem. Então, Paulo vai dizer: quer fazer algo vergonhoso? Já faça de uma vez. Mas aí você pode se perguntar: Léo, mas no versículo 4, Paulo diz que o homem não pode orar com algo sobre a cabeça. Por quê? Irmãos, também não temos tanta certeza acerca disso.
provavelmente para fazer uma diferenciação entre os adoradores pagãos. Os homens, quando iam adorar aos outros deuses, eles cobriam a cabeça nos templos pagãos. E Paulo aqui provavelmente está querendo fazer uma distinção. Não sabemos direito, só sabemos que era algo vergonhoso, algo que não era esperado de um homem. Então Paulo diz: olha, se você ora com a cabeça coberta, você desonra a Cristo. Então não faça. E você, mulher, faça, para que você não desonre o seu marido. Então, irmãos, mais uma vez, o véu tinha o significado de uma pessoa, uma mulher honrada e submissa ao seu próprio marido. Nós estamos lidando com questões bem culturais aqui. E eu queria dar uma ilustração para você, para ver se fica um pouquinho mais claro. O pastor Flávio morou no Marrocos um tempo, foi missionário lá, junto com a Carla. Ele me disse que no interior do Marrocos, nas regiões mais conservadoras, uma mulher não poderia sair com o cabelo molhado na rua, porque isso significava para aquela cultura que ela tinha acabado de ter relações. Era vergonhoso. Para uma mulher casada, um pouquinho vergonhoso. Agora imagina para uma solteira sair com o cabelo molhado na rua. Agora imagina que a Ibe está no Marrocos. E aí, nós temos o encontro de jovens. E aí os vizinhos veem as meninas chegando com o cabelo todo molhado. Meninas solteiras. O que as pessoas ao redor iriam pensar? Provavelmente Paulo escreveria para essa igreja, lá no Marrocos: por favor, irmãos, irmãs, venham com os cabelos secos. Venham com o cabelo seco. Isso está trazendo desonra aos pais de vocês. Agora é o pai, né? Porque não é casado. Então é mais ou menos essa a ideia aqui. São questões culturais que a gente precisa entender. A Bíblia não foi escrita, em primeiro lugar, para o Ocidente do século 21. Foi escrita para pessoas que viveram no século I. E nós precisamos entender primeiro o que Paulo quis dizer para aqueles irmãos, e então retirar os princípios eternos da palavra de Deus para nós. Para nós. Deus falou por meio de homens, da língua dos homens, e nós precisamos aprendê-la para entender a palavra do Senhor. Então, por isso que Paulo proíbe as mulheres de orarem e profetizarem sem o véu. Aí você pergunta: Léo, mas o que significa profetizar? Calma que vai chegar. Calma, segura a ansiedade aí, tá bom? Por enquanto, só vamos dizer que Paulo proíbe que uma mulher ore ou profetize sem o uso do véu. Por quê? Porque isso era algo desonroso. Demonstrava que ela estava livre e não estava submissa à autoridade do seu marido. E agora Paulo ele vai continuar a sua argumentação. E ele vai fazer agora 2 tipos de argumentação. Na primeira parte ele vai argumentar baseado na criação, um argumento baseado no relato de Gênesis. E na segunda parte, Paulo ele vai argumentar baseado na cultura, tá? Naquela cultura específica. Então do versículo 7 ao versículo 12, Paulo vai fazer um argumento baseado na criação. E ele diz assim: porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo está apenas relembrando o relato da criação. Nós sabemos o relato da criação. Deus vai lá, cria Adão, e depois ele percebe que não é bom que o homem esteja só, e aí ele faz Eva. Então Paulo está relembrando essa ordem. Primeiro Deus fez Adão, e depois Deus fez Eva. E o texto bíblico diz, em Gênesis, que Adão e Eva eram a imagem de Deus. Os dois carregavam a imagem de Deus. Mas pela ordem, Paulo, ele diz que o homem era a imagem de Deus, e a glória dele, e a mulher, a glória do homem. Isso não quer dizer que ela não é feita a imagem de Deus, tá bom? Claro que ela é, nós lemos lá em Gênesis, mas Paulo está
dizendo: a ordem da criação demonstra o princípio que eu estou falando para vocês. Que homem e mulher são distintos, criados para papéis distintos, para funções distintas. A ordem da criação demonstra isso, demonstra que o homem é o cabeça, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. E aí Paulo afirma no versículo 10: portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade sobre a cabeça. Aí aqui, irmãos, aqui, meu Deus, essa parte aqui é difícil. E a unanimidade é que ninguém sabe o que Paulo quer dizer. Todo mundo fica conjecturando. Só para os irmãos terem uma noção, tá? Alguns dizem que a palavra anjo significa mensageiro, porque é mesmo. A palavra anjo pode ser traduzida por mensageiro. Anjo e mensageiro é a mesma coisa na língua grega ou na língua hebraica. Então, alguns dizem: olha, então por causa dos outros mensageiros, das outras igrejas, que talvez chegariam aí, ficariam chocados que vocês mulheres estão sem o véu, usem o véu. Mas não parece ser a melhor tradução. A melhor tradução deve ser anjo mesmo, esses seres celestiais. Outros dizem que Paulo está pensando em Gênesis 6. Gênesis 6 diz que os filhos de Deus se apaixonaram lá por umas filhas dos homens e tiveram filhos. E aí havia uma interpretação dos judeus antigas, não é bíblico, dos judeus antigos, de que os anjos cobiçaram as mulheres por causa dos seus longos cabelos. E aí eles desceram, tiveram relações com elas e daí surgiram os gigantes. Não está na Bíblia. Não vai acreditar. O pastor falou que os anjos lá também caíram por causa das mulheres, porque elas tinham cabelo. Não vai acreditar nisso, tá bom? Era o que alguns judeus acreditavam naquela época, e alguns dizem que Paulo está se referindo a essa história, como se ele dissesse assim: irmãs, fiquem de olho, talvez os anjos se apaixonem por vocês. Irmãos, não dá, né? Não dá, né? Está parecendo aquele filme Cidade dos Anjos, né? Parecendo aquele filme, o anjo se apaixona pela... Não dá, não, nada a ver isso aqui, não acredita nisso, pelo amor de Deus, tá? Outros dizem que é anjo normal, anjo, e Hebreus vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, usados por Deus para o bem da igreja. Então Paulo provavelmente está dizendo assim: irmãs, usem o véu também por causa dos anjos, esses seres celestiais de autoridade, que ministram entre o povo de Deus. Irmãos, não sei dizer, talvez essa seja melhor, tá? Mas Paulo diz: usa o véu. Isso aqui que é o princípio. E ele vai para o versículo 11 e 12. E no versículo 11 e 12, Paulo agora, ele vai corrigir um erro que talvez possa estar passando na sua mente. Olha só o que Paulo diz no versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. O que Paulo está fazendo aqui agora? Paulo está corrigindo um possível erro que poderia alguém entender da sua argumentação, de que o homem então, ele é maior, mais glorioso e tem mais valor do que a mulher. Paulo vai dizer: nananina não, não pensem assim, porque no fundo, todo homem também nasce de mulher, e toda mulher precisa de um homem para nascer, e assim nós somos interdependentes um do outro, temos funções distintas, mas valor igual diante de Deus. Por isso Paulo diz: no Senhor, diante de Deus temos valores iguais, mas funções distintas. A própria criação mostra isso. É só a mulher que pode engravidar, é só a mulher que pode amamentar. O homem geralmente tem mais força e vigor físico, a própria natureza mostra isso. E Paulo, portanto, está trazendo isso na sua argumentação. Valor igual, funções diferentes. Por isso o versículo 11 e 12. Então o homem ser o cabeça não significa que ele tenha mais valor. Se não, irmãos, se ser o cabeça e a mulher ser submissa significa que o homem tem mais valor e a mulher menos, significa então que Deus tem mais valor e Cristo menos, né?
porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo está submisso a Deus. Se submissão denota alguém de menor valor, então nós cairíamos em uma heresia em dizer que Deus Pai tem mais valor que Cristo. Não. Autoridade e submissão não tem nada a ver com valor. Deus Pai e Cristo merecem toda a nossa adoração, iguais em valor, em essência, o mesmo Deus, o Deus Trino. Cristo, 100% homem, 100% Deus, iguais em valor, mas na maneira como eles decidiram trabalhar, tem funções distintas, e o Filho se submeteu ao Pai. Então submissão não tem nada a ver com quem tem maior ou menor valor. Tá bom? E é por isso que Paulo traz esse versículo 11 e o versículo 12. A própria criação, meus irmãos, demonstra que existem papéis distintos entre o homem e uma mulher. Mostra que o homem é o cabeça e a mulher submissa. E aí, Paulo agora vai fazer um argumento baseado na própria cultura deles. E ele começa no versículo 13. Julguem vocês mesmos, é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Mais uma vez, Paulo está se referindo a uma cultura específica. É como se ele dissesse assim, julguem entre vocês, é apropriado uma mulher vir com trajes como se fosse tomar um banho de piscina para a igreja? É apropriado ou não? Depende se você estiver no meio de uma tribo amazônica. E aí? Conheço, o Anderson contou a história, já foi missionário, contou a história de um outro missionário, que foi uma tribo amazônica, aonde homem e mulher andavam quase sem roupa, e aí as irmãs se converteram, e aí o missionário foi lá e fez o quê? Deu um vestido para as irmãs, agora vocês vão se vestir igual crente. No dia seguinte elas apareceram com 2 buracos no vestido. Uma cultura diferente, irmãos. Eu lembro de um outro missionário também, contando, essa eu ouvi. Ele diz que numa tribo indígena também, em que homem e mulher ficavam lá, né? Ele chegou na igreja, o pastor era um índio. E o pastor estava usando paletó, gravata. Só que só daqui para cima, dali para baixo não tinha nada. Nada. Assim, chega a ser engraçado. Mas você percebe como para nós é muito difícil pensar numa cultura diferente da nossa? É muito difícil, mas a gente precisa ter isso em mente para entender o que Paulo está dizendo. Então isso, irmãos, mais uma vez, era algo vergonhoso para aquela cultura, que tinha um significado para aquela cultura. O uso do véu, o princípio é o mesmo, e nós temos que entender como ele se aplica para nossas vidas, para as nossas vidas. Agora, para culturas diferentes, ele vai ser aplicado de maneiras diferentes. E agora Paulo vai para o verso 14. E ele diz assim, olha, a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? E aqui há uma grande discussão sobre o significado da palavra natureza. Você vê que tem discussão sobre tudo, né? Tem uma grande discussão sobre o significado da palavra natureza. Provavelmente Paulo está falando sobre algo que acontece de maneira geral. A natureza das coisas, a NVI traduz. Como as coisas geralmente são. Essa é a ideia, o significado de natureza. Paulo não está orando para a floresta amazônica. Não está olhando para a floresta amazônica e dizendo, olha a natureza mostra. Não. Como as coisas geralmente são. Tá? E Paulo diz, olha, a própria cultura que a gente está imersa, não mostra que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é algo bom e glorioso para a mulher? Então, gente, Paulo está se referindo para aquela, eu vou repetir isso 1000 vezes, irmão, até você entender, para aquela cultura em específico. Se você assistir o filme dos índios norte-americanos, você vai ver que os homens usam o cabelo grande. Se você vê algumas tribos africanas, as mulheres têm cabelo curto. Paulo está se referindo para culturas específicas, para uma cultura específica, tá bom? Então Paulo não está ordenando que homens tenham cabelo curto,
Não está ordenando isso. E nem ordenando que mulher tenha cabelos compridos. Não é uma ordem. É algo como geralmente acontecia naquele tempo. No próprio Antigo Testamento, tinha o voto do Nazireu, em que o homem deixava o cabelo crescer. A gente conhece a história de Sansão. Mais uma vez, uma cultura específica. E aí passamos. E Paulo diz que o cabelo comprido foi dado para a mulher como manto. É como se Paulo estivesse dizendo, o próprio cabelo da mulher mostra que, Coríntios, que vocês deveriam estar utilizando esse manto, irmãs. O próprio cabelo de vocês. Esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui. E ele termina no versículo 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Paulo diz, olha, nas igrejas por aí, as mulheres usam véu. Nós não temos esse costume das mulheres tirarem o véu. Por quê? Porque quando Paulo escreveu, assim, quase 100% das igrejas estavam aonde? Em volta do mar Mediterrâneo. Ali na região do Oriente Médio e também na região da Grécia. Regiões em que era esperado de uma mulher utilizar o véu. Então Paulo é como se ele dissesse assim, ó, eu não vou ficar discutindo não. Tá? Chega de discussão. Não vou. Se vocês querem ficar discutindo, eu só vou dizer, ó, essa é a prática em todas as igrejas. Ponto, acabou. Então, esse foi o argumento de Paulo. Texto difícil, né, irmãos? Texto difícil. Mas o princípio que Paulo baseia o argumento, Deus é o cabeça de quem? De Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem da mulher, da esposa. Esse é o princípio. Tá? Isso tem que ficar na tua cabeça. A orientação de Paulo, então, já que existe essa distinção entre homem e mulher, o homem o cabeça e a mulher em submissão a ele, as mulheres deveriam usar o véu na igreja, deveriam usar o véu durante o culto, porque isso representava que elas estavam debaixo da autoridade dele, e retirar o véu trazia conotações sexuais, de alguém que não era honrada. E depois, na parte 3, nós vimos a argumentação de Paulo, em que ele diz que a própria criação nos mostra que o homem é o líder da sua esposa. E também, Paulo argumenta utilizando o costume da época para dizer que as mulheres deveriam utilizar o véu. Irmãos, eu tenho 2 aplicações para nós aqui nessa noite, tá? A primeira aplicação que eu gostaria de trazer, espera aí, travou aqui. Irmãos, nós precisamos deixar que as Escrituras guiem a nossa vida. Léo, por que essa é a primeira aplicação? Por que eu faço essa aplicação? Porque eu sei que esse texto de Paulo é extremamente contracultural. É extremamente contracultural. A própria palavra autoridade já soa para nós com uma coisa meio estranha. A gente já confunde autoridade com autoritarismo, por causa das diferentes concepções de mundo que circundam a nossa vida. Nós já olhamos com certa desconfiança para quase todo tipo de autoridade. A gente pensa em autoridade, a gente já pensa em truculência, em algo duro, ríspido. E o nosso coração é bom em dar desculpa para não obedecer a Deus, é ou não é? O nosso coração é bom em dar desculpa, em dizer assim, mas eu não concordo com essa interpretação aí. Eu não concordo. Mas isso reflete os preconceitos de Paulo. Paulo é misógino, machista. Eu sei que o nosso coração se enche de desculpa, para tudo. Se você é uma esposa que não gosta muito da ideia de submissão, você já inventou um monte de desculpa aí no seu coração. Se você é um homem que não gosta muito dessa ideia também, você já inventou um monte de desculpa aí no seu coração. E eu sei que esse assunto da liderança masculina dentro de casa é algo extremamente contrariado hoje. Primeiro, como eu disse, a nossa cultura é avessa à autoridade.
Além disso, nós temos movimentos ideológicos que querem contrariar os preceitos bíblicos, que querem inverter as coisas das Escrituras. Homens que dizem que a Bíblia deve ser atualizada. E é interessante que é ele quem decide o que tem que ser atualizado ou não, né? No fundo, ele é o Deus que decide o que tem que mudar ou não na Bíblia. Mas também precisamos reconhecer a nossa tendência de também querer atualizar a Bíblia. É muito fácil apontar o dedo para o outro, quando nós em nosso próprio coração, sozinhos, lendo a Escritura, ou escutando a pregação da Palavra de Deus, também fazemos isso. Também. Precisamos reconhecer que essa visão, já que o mundo tem, pessimista sobre esses papéis do homem e da mulher dentro de casa, nós, igreja, somos culpados, um pouco disso, porque muitos homens utilizam o argumento de autoridade para agir com autoritarismo e se comportarem como os reis dos seus lares. Muitas igrejas utilizam essa cultura, utilizam esse princípio, influenciadas por uma cultura machista, acobertam casos de abuso dos maridos contra as esposas. Terrível isso, quando deveria ser denunciado. Então, infelizmente, nós crentes, de maneira geral, somos um pouco culpados do porquê esse texto e textos como esse são tão mal vistos. E aí a gente já chega cheio de preconceitos nesse texto. Quando você pensa em um marido exercendo autoridade, a gente já vem na cabeça, provavelmente, alguém exercendo autoritarismo. E uma mulher submissa, aquela mulher bela, recatada e do lar, né? Que fica lá quieta, baixa a cabeça, sim Senhor, quando não é nada disso, meu irmão. Por isso essa aplicação é essencial para nós. Nós precisamos, em primeiro lugar, baixar a nossa cabeça para as Escrituras. Em primeiro lugar, gostemos ou não, eu preciso me submeter à Bíblia, meu irmão. Mas eu preciso entender o que significa primeiro. Veja, quem é o padrão de autoridade? Quem é o padrão de autoridade aqui nesse texto? Cristo e Deus. Deus sobre Cristo e Cristo sobre o homem. Cristo é o padrão de autoridade. Isso significa que o marido deve exercer uma autoridade cristã ou centrada em Cristo. Deixa eu perguntar, Cristo alguma vez foi truculento com seus discípulos? Foi? Cristo alguma vez chantageou seus discípulos? Cristo alguma vez ficou sentado lá assistindo futebol do domingo e falando para a esposa o que tem que fazer ou não? Alguma vez Cristo fez isso? Não, Cristo não fez. Cristo nunca exerceu autoridade como um senhor, como um senhor assim de escravos, como aquele que tem que ser servido. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele exerceu a sua autoridade servindo em amor. Servindo em amor. Então, veja, autoridade não é autoridade do jeito que a nossa cultura entende, é autoridade do jeito de Cristo, do jeito de Deus. Mais uma vez, irmãos, precisamos nos submeter às Escrituras. As Escrituras precisam definir aquilo que nós pensamos. Sabe quando você precisa pedir perdão a alguém, a Bíblia diz, mas você não pede? A gente fica lutando, né? A gente fica inventando um monte de desculpa. A gente sabe que tem que reconciliar, mas a gente não vai. A gente não quer, e a gente fica inventando desculpa. Sabe quando sabemos que tem que orar, que a Bíblia manda, que temos que ler a Bíblia, mas a gente inventa um monte de desculpa? Um monte. Sabe quando escutamos uma doutrina bíblica, mas não concordamos? Não, eu não concordo com isso aí. Não, eu só acredito que Deus é amor. Esse negócio de Deus se irá? Não, não acredito nisso. Não acredito. Então, você deve ser o bonzão, né? Você deve ser Deus, que está atualizando e fica pegando da Bíblia o que quer e deixando de lado o que não quer. Nós não podemos ser assim, irmãos. Precisamos nos submeter à autoridade da Escritura. Sabe por quê?
E isso é algo ativo, é algo que eu preciso ir atrás, porque não é fácil. Se eu te der 5 segundos, eu tenho certeza que nós vamos encontrar, eu na minha vida e você na vida, áreas em que nós não estamos nos submetendo à palavra de Deus. Sim ou não? 5 segundos. E aí? O que nós vamos fazer quanto a isso? A gente é acostumado a levar. Não paramos, não pedimos perdão e não tentamos mudar. Por isso essa primeira aplicação, precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Porque se não fizermos isso, se não agirmos assim, isso vai nos levar às 2 coisas. Primeiro, a hipocrisia. Porque nós falamos que a Bíblia é a nossa única fé de regra e prática. Nós falamos que nos submetemos às Escrituras, mas até onde ela não pisa no nosso calo. O que é isso? Hipocrisia. Até onde ela não vai contra a minha vontade, até onde ela não vai contra aquilo que eu penso. O que é isso? Hipocrisia. Então diz de uma vez que não crê nas Escrituras por completo. E isso nos leva a algo pior. Nos leva a naufragar na fé. Porque ao não nos submetermos à palavra de Deus, nós estamos deixando de nos submeter ao Deus da palavra. É a palavra dele, é a orientação dele para nós, é a orientação dele para as nossas vidas. Então, meu irmão, qual doutrina bíblica você tem dificuldade de aceitar? O que a palavra de Deus está pedindo para você fazer, mas você fica relutando e não quer? O quê? Faça isso. Você acha que eu queria que a minha filha se submetesse a outro homem? Não, só a mim. Minha filha. Você acha? Olha, eu queria dizer assim, ó, Deus vai mandar quase todo mundo para o céu, tira uns aí. Eu queria. Mas eu não sou Deus. Eu queria dizer assim, ó, vamos ser a favor da ordenação feminina, pode ter mulher pastora, mas eu não consigo tirar textos da Escritura. Eu preciso me submeter aos textos da Bíblia. Nós precisamos. Então, meu irmão, pega esse princípio aqui, que é contracultural, se submeta a ele. Essa é a primeira aplicação. Uma segunda aplicação aos casados: seu casamento tem que refletir esse princípio. Tem que refletir esse princípio. Marido, você exerce a liderança sobre a sua esposa? Você exerce liderança sobre a sua esposa? Veja, biblicamente, você precisa liderar a sua esposa financeiramente. Isso não significa que é só você que tem que trabalhar fora. Claro que não. Mulher pode trabalhar fora. Claro que não. Claro que pode. Mas Deus vai cobrar isso de você. A responsabilidade maior está sobre os seus ombros. A responsabilidade maior está sobre os seus ombros. Caso ela possa ajudar, amém. Glória a Deus. Mas caso ela não possa, já tem muitas demandas com as crianças, com os filhos. A responsabilidade é tua. Não transfira a responsabilidade. A responsabilidade maior é tua. Você também precisa liderar a sua família espiritualmente. Esse é o básico do básico, irmãos. É inadmissível maridos cristãos que não oram com as suas esposas. É inadmissível. Que não chamam a sua esposa e dizem assim: amor, pelo que eu posso orar por você? Que não lideram a sua esposa na palavra de Deus. Irmãos, mais uma vez, esse é o fundamento do casamento. É o fundamento. Homens que não pastoreiam a sua esposa, a responsabilidade é tua. É tua, marido. Esse é o fundamento do casamento. Vocês juntos crescendo a imagem de Cristo, sendo liderados pelo marido, o cabeça do lar. E lembre-se, você também é chamado a liderar com coração de servo. Não se porte como o Senhor. Sabe,
Tem algumas fotos antigas, às vezes quando a gente vê alguns filmes que retratam alguma história antiga e mostram as fotos reais no final, está lá toda a família sentada, toda a família em pé e o marido sentado. Já viu alguma foto dessa? Todo mundo em pé, ou a foto de casamento, está a mulher em pé assim e o homem sentado. Já viu alguma foto parecida com essa? Sabe por quê? Porque naquela época o homem deveria receber a honra e sentar no melhor lugar. Todo mundo da família fica em pé, ele fica sentado. Esse era o padrão de autoridade alguns anos atrás. Mas eu te pergunto, será esse o padrão de autoridade de Jesus? Se talvez tirassem uma foto da família de Jesus, todos estariam sentados e ele de joelho lavando os seus pés. É isso que eu e você, marido, somos chamados a fazer. É essa autoridade bíblica aqui que a gente é chamado a fazer. Autoridade como Jesus. Autoridade como o Senhor Jesus. Esposa, você achou que ia fugir, né? Você se submete à liderança do seu marido? Submissão é você, por amor a Jesus, apoiar a liderança dele. Você o apoia? Não significa, claro, que você vai baixar a cabeça para tudo, nem que você tem que ficar em silêncio, claro que não. Mas é você apoiar e encorajar a liderança do seu marido. Apoiar e encorajar a liderança dele. Incentive-o nisso. Seja uma auxiliadora idônea. Alguém que está ao lado para auxiliá-lo em sua missão. Não desonre o seu marido. É isso que Paulo estava ensinando para as mulheres de Corinto, lembra? Não desonre a sua cabeça. Não desonre o seu marido. Auxilie-o em amor, incentivando ele a assumir a posição de líder. Mais uma vez eu digo, irmãos, eu falei essa frase alguns domingos atrás, não é porque está dando certo que é certo. Você diz, Léo, lá em casa é tudo o contrário, mas dá certo. Irmãos, não é porque está dando certo que é certo. A gente precisa honrar a palavra do Senhor. A gente precisa honrar a palavra do Senhor. E que bênção seria se nossos casamentos refletissem esse padrão. Não é muito mais fácil uma esposa se submeter a um marido que exerce autoridade como Jesus? E um marido exercer autoridade sobre uma esposa submissa como Jesus? Esse deveria ser o retrato dos nossos casamentos. Ainda que às vezes algum dos nossos cônjuges, ou a esposa ou o marido não sejam crentes. De alguma forma nós também somos chamados a isso. As mulheres a se submeterem, e os maridos a liderarem. Claro que vai ter diferenças, mas nós somos chamados, o padrão é o mesmo, universal. Lembra? Baseado em Deus, na Trindade. Então, apliquei aos casados esse texto, mas eu também queria aplicar a vocês que querem se casar. Primeiro, sejam peritos nos seus papéis. Primeiro, antes de querer se casar, aprenda isso na sua vida. Você, rapaz, aprenda como liderar espiritualmente uma mulher. Aprenda a ser firme na igreja em primeiro lugar. Devore as escrituras. Gaste a sua vida em oração. Faça isso. Treine. Treine você, moça. Aprenda também a exercer a submissão como Cristo antes. Vai aprendendo, eu garanto que vai resolver muitos problemas, se vocês já chegarem se preparando para o casamento. Então, solteiros, comece a se preparar, caso você queira casar. Comece a se preparar, pegue esses textos, esses princípios e comece a aplicar na sua vida. Mas também, se lembrem desses princípios na hora de escolher um cônjuge. Não se case só porque alguém é crente. Às vezes a gente enfatiza tanto que não pode casar com descrente, e aí a gente fala, se é crente então tá bom. Irmãos, crente é um mínimo. Moça, você quer mesmo se entregar a um rapaz que não vai te liderar espiritualmente? Você quer mesmo? Pode ser crente, mas ele não vai te liderar espiritualmente. Ele não vai. Ou se vai aprender a muito sofrimento seu.
alguém, um rapaz, que não é firme na igreja, que não é firme com o Senhor, que não é firme no estudo da palavra, aumenta o crivo, aumenta o padrão. Quer se entregar para um rapaz que não é trabalhador, que gasta as madrugadas jogando? Quer mesmo? Aumenta o crivo. Você, pai, você, mãe, ajuda os seus filhos também a escolher bem. Ajuda. E você, rapaz, quer se casar com uma moça que não é firme com o Senhor também? Não é submissa nem ao pai nem à mãe. Você acha que vai ser submissa a você? Ah, mas é crente. Crente é o mínimo. Utilize disso para você tomar uma boa decisão. Então, solteiros, usem esse texto para se prepararem e para escolherem bem. Essas, irmãos, foram as duas aplicações que eu gostaria de fazer nessa noite. Primeira aplicação: se submeta à palavra de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é contracultural, mas se submeta. Vamos tentar nos despir o máximo possível dos nossos preconceitos e vamos abraçar o padrão bíblico, porque é abraçando o padrão bíblico que nós vivemos a plenitude de Deus para as nossas vidas. E, segundo, os nossos casamentos têm que refletir isso. Não importa se está dando certo. O marido liderando a sua esposa e a esposa se submetendo ao seu marido. E para concluir, eu queria te chamar a atenção para o versículo 3, mais uma vez. Paulo, ele diz: quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Perceba como Cristo aparece 2 vezes nessa frase. E como nós vimos, Cristo, ele é o exemplo de autoridade, porque ele exerce autoridade sobre o homem, e ele também é o exemplo, o padrão de submissão, porque ele também se submete ao Deus Pai. Então ele é o padrão de submissão para as mulheres também. E por que eu gostaria de enfatizar isso? Porque, meu irmão, deixa-me te dizer uma coisa: não se esqueça que a fé cristã é centrada em Cristo. Olha, Léo, isso é óbvio, eu sei, mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está passando por uma carta do apóstolo Paulo, em que está cheio de orientações para a igreja, e às vezes parece que a nossa fé, se a gente perdeu o ponto, perdeu o foco, parece que ela se resume a somente seguir um conjuntinho de regras e deixar de fazer algumas outras coisas. Pode ou não pode? Tem, mas o ponto central da fé cristã é Cristo, é conhecer a Cristo e é seguir a Cristo. Então, marido, você tem que ser o cabeça, porque você segue a Cristo, você se espelha em Cristo, você quer conhecer a Cristo, você quer que a sua esposa seja transformada à imagem de Cristo, e você, esposa, é chamada a se submeter ao seu marido, porque você conhece a Cristo, porque você obedece a Cristo, e porque você quer que o seu marido seja transformado à imagem de Cristo. Cristo é o centro de tudo, Cristo é a nossa motivação, e se não for, nós não vamos conseguir, não vamos. Se a mudança que eu espero que seja feita na minha vida, nas nossas vidas, depois desse texto, quando chegar em casa, não forem fundamentadas e motivadas em Cristo, não vão durar. Não vão durar. Em Cristo nós encontramos perdão, caso estejamos descumprindo esses princípios. E eu tenho certeza que eu e você estamos descumprindo em algum ponto. Tem. Em Cristo, nós encontramos força para começar agora a cumprir esses princípios. E em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Talvez você seja solteiro, talvez você seja viúvo, talvez você seja mãe solo, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: você também pode ir a Cristo. Você também pode ir a Cristo. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso rei. E se formos a Ele, Ele nos perdoará dos nossos erros e nos capacitará a viver uma vida para a glória dEle. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos.
Música